A paz do Senhor, meus queridos irmãos, oficiais da S6. É com muita honra, muito prazer que nós estamos aqui para trazer mais uma devocional. Um devocional aos nossos corações, nesse dia 9, segunda-feira, e que possamos ser ricamente abençoados, né? Como eu fui abençoado. É interessante que Deus, quando Ele nos dá uma palavra e nós nos debruçamos na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que Deus, ele instrui, ele orienta, ele admoesta, ele disciplina, né? Ele corrige primeiro aquele que transmite a mensagem, para depois essa mensagem ser lançada, direcionada aos corações daqueles que ouvem. Então, neste dia maravilhoso, nesta manhã, ao meditar, separei esse tempo, coloquei essa segunda-feira como esse Shabat, esse descanso, para meditar um pouco na palavra do Senhor e poder trazer esse devocional para vocês. Meus queridos, sem mais delongas, eu quero ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de 1 ao 5. E o texto diz o seguinte: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Meus queridos, esse texto de 2 Tessalonicenses, essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, revela uma rica teologia da oração, onde o apóstolo, mesmo em meio às perseguições e provações, apresenta uma visão elevada e cósmica da ação de Deus na propagação do evangelho, na perseverança dos crentes, dos fiéis daquela região, na sustentação da fé. Lá em 2 Tessalonicenses, esse texto que foi lido, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, Paulo escreve uma oração que transcende o imediatismo humano e revela essa dimensão espiritual profunda. Esse estudo, meus queridos do S6, busca explorar uma oração sob uma perspectiva cosmológica, traz uma cosmovisão entendida aqui como uma percepção, soberania e ação que abrange de Deus no cosmo e na história da redenção. Então, para que a gente possa ter um entendimento desse texto tão maravilhoso, nós iniciamos com a petição para a glorificação do Evangelho, quando no versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, orai por vós, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Olha que coisa linda. A primeira parte da oração de Paulo é uma súplica para que a palavra do Senhor corra livremente e seja glorificado. A expressão aqui no grego, e vou trazer uma coisa mais arcaica, né, que é esse grego mais antigo, helenístico, traz um sentimento de manifestar a glória divina por meio da aceitação e da transformação do evangelho que promove. Um dos nossos irmãos em Cristo, chamado João Calvino, traz um texto sobre essa doutrina do evangelho, dizendo que não devemos apenas ser ouvida, a palavra não deve ser apenas ser ouvida, mas ela deve ser aceita com reverência e fé, de modo que ela brilhe com a glória de Deus nos corações dos homens. Então, meus queridos irmãos, essa soberania de Deus, essa cosmovisão de Deus na nossa vida, que traz o entendimento de uma soberania de Deus na evangelização, não apenas enviar a palavra, mas também preparar os corações para receber. A propagação do evangelho é, portanto, uma obra de Deus teocêntrica, né? O Dr. Luiz Berkoff,
nos mostra a pregação do Evangelho, que é um meio ordenado por Deus, mas sua eficácia depende exclusivamente da operação do Espírito Santo. Então nós fazemos a nossa parte, entendendo que o Espírito Santo faz a dele. O versículo 2 é sensacional, porque o texto diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo reconhece que a fé não é algo universal. Nós remetemos a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos não por conta das boas obras, nós somos salvos para fazer boas obras. E John Wycliffe, um irmão inglês, traz uma recomendação interessante: doutrinas falsas e perversas que afastam homens de suas fés genuínas. Mas tais homens maus, perversos, não apenas rejeitam a verdade, mas se opõem ativamente a essa propagação. Então, meus irmãos, realmente nós que somos filhos de Deus, nós que temos essa atestação, essa perseverança, nós que somos realmente alcançados pelo milagre da salvação, nenhum homem mau, nenhum perverso pode nos atribular ao ponto de dizermos que saímos do caminho por conta desses homens. Não, nós somos atribulados, muitas vezes perseguidos por homens maus e perversos, mas realmente somente aqueles que foram alcançados pelo milagre da salvação, esses nunca sairão do caminho. A fé não é por nossas obras ou por esforço humano. A fé ela é imputada em nossos corações porque ela veio de Deus. E ela é dom de Deus. Então, isso nos traz um entendimento de paz, nos traz um entendimento de tranquilidade, nos traz um entendimento que nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus, como diz Romanos 8. Então, isso nos traz um entendimento dessa resiliência, essa cosmovisão. E isso é importante porque o homem natural está sempre com inimizade contra Deus. 1 Coríntios 2,14 nos traz isso. Esse homem natural ele vai estar sempre com inimizade contra Deus. E Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 4, vai dizer: adúlteros, adúlteros. Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, meus irmãos, que possamos sempre ter esse entendimento do que é ser amigo de Deus e sabermos que nada nos separa do amor de Deus, aqueles que são alcançados pelo milagre da salvação. Não é qualquer um que entra na igreja que se diz que é salvo. Não é qualquer um que faz as atividades eclesiásticas que se diz que é salvo. A salvação, ela vai dentro de um plano muito além dos nossos pensamentos. E a nossa perseverança é que determina, é que nos dá esse entendimento humano que nós somos realmente filhos de Deus. Através das perseguições que até hoje nós estamos aqui firmes e fortes. Né? A nossa oração é para que o homem mau, o homem perverso, caia por terra. Mas eles sempre vão estar prontos para nos afligir. E nós estamos sempre preparados com as armaduras do Espírito Santo para suportar o mal. O versículo 3, quando diz assim: mas é fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Neste ponto, Paulo eleva os olhos à fidelidade de Deus. A oração se torna cosmológica, pois reconhece o poder soberano de Deus que atua para preservar nós, eleitos, filhos de Deus, né? Preparados, cobertos, comprados pelo sangue do Cordeiro em meio à oposição espiritual, ou em meio à potestade espiritual, ou em meio ao vírus do pecado que corrói esse mundo, em meio às tentações, em meio a todas as tribulações, em meio ao secularismo, ao mundo secular que tenta tirar o nosso tempo. A fidelidade divina é um atributo que é destacado por Martinho Lutero. Martinho Lutero ele
ele fala no Salmo 146, em um dos seus comentários, dizendo que mesmo que a terra se abale, Deus permanece nosso refúgio seguro. Essa é a confiança na fidelidade de Deus, sustentada à esperança. Nós que somos servos de Deus em meio às batalhas espirituais, nós que somos DSCs em meio às batalhas espirituais, nós que não olhamos para trás, mantemos as nossas funções, as nossas atividades e a nossa missão de levar o Evangelho e propagar o Evangelho a essas crianças e adolescentes toda semana. Firmes e fortes até aqui nós estamos. A ação de confiar e guardar e nos guardar do maligno estar prontos para nos proteger desse mal. É o cumprimento da oração de Cristo, quando ele diz lá em João capítulo 17, versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Aqui vemos a doutrina da perseverança, da preservação dos santos, ensinada com clareza. O pastor reverendo Heber Campos Júnior, ele traz um entendimento sobre esse pacto da graça, a segurança de entendermos o pacto da graça. E aí nós temos o versículo 4, que diz: confiamos no Senhor quanto a vós, de que não só estáis fazendo o que vos ordenamos, mas também continuareis a fazê-lo. Nesse texto aí, Paulo fala com confiança, com determinação e com entendimento, não por causa das forças dos Tessalonicenses, né? Mas por causa da obra de Deus neles. A obediência continua, é um processo. A obediência é um processo que continua e é um fruto da graça que atua nos corações regenerados. Olha que coisa linda entendermos a importância de um coração regenerado. Né? O nosso irmão em Cristo, João Calvino, afirma que a vida cristã envolve o desprezo pelo mundo, que é renunciar ao amor pelas coisas terrenas, envolve a mortificação da carne, que é uma luta contínua contra o pecado, e a resignação à cruz, ou seja, uma submissão voluntária às aflições por amor de Cristo. Que texto maravilhoso! O texto de 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Olha que interessante, olha que advertência que nos traz. Entendermos que aqui adverte a vigilância e a luta espiritual. Meus irmãos, que coisa fenomenal podemos ouvir e se alimentar dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Para encerrarmos, meus queridos, e para não ocupar demais o tempo de vocês, o texto do versículo 5 que diz: ora, o Senhor encaminha os vossos corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Esta última petição é profundamente teológica. A perseverança não é uma conquista humana, mas é um dom gracioso de Deus que flui da união com Cristo. O reverendo Heber Campos, ele coloca essa doutrina da perseverança dos santos, esse entendimento da perseverança dos santos, dizendo que é Cristo quem nos mantém, mesmo quando nossos corações vacilam. É muito lindo ouvir isso. É muito importante ouvir essas palavras. Aqui está a verdadeira cosmologia cristã. Tudo o que está centrado em Cristo como sustentador do universo, como diz lá em Hebreus 1, versículo 3, da fé dos seus heróis. É a fé dos seus heróis sustentada. A oração de Paulo é uma última análise, uma confissão total da dependência de Deus. É isso que temos que colocar nos nossos corações, meus queridos DSCs oficiais. Nós temos que ter essa dependência total de Deus. Desde a propagação do Evangelho até a perseverança, até a perseverança final nossa, até os últimos dias. A oração de Paulo aqui em 2 Tessalonicenses
capítulo 3, versículo de 1 ao 5, é uma confissão prática da cosmologia, dessa cosmovisão. Deus é soberano na evangelização, nas distribuições da fé, na perseverança espiritual, na perseverança dos crentes, dos filhos. O apóstolo nos ensina que orar é alinhar-se com o plano eterno de Deus, confiando em sua fidelidade para glorificar na palavra, para glorificar a palavra, proteger os eleitos, nós cristãos, filhos, que fomos escolhidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, e formar em nós a imagem de Cristo por meio da cruz. Que coisa linda, porque aqui é soberania de Deus, é Deus no início, no meio e no fim. Nós, seres humanos, temos que colocar total dependência de Deus. Tem um pesquisador estudioso chamado R.C. Sproul que diz que não há um centímetro sequer em toda a existência sobre o qual Cristo não clame. Olha, meus queridos, a oração cosmológica é importante, é um convite, porque a oração consciente da soberania divina, da glória de Deus em todas as coisas, nos traz um conforto, nos traz um entendimento, nos traz, sabe, um descanso. Entendermos esse conforto de Deus, entendermos esse conforto de Deus, olha, é sensacional. Nos dá uma paz de espírito, nos dá uma paz de espírito. E aqui nesta manhã, nós estamos aqui e vamos colocar em nossos corações uma petição para glorificar o Evangelho, para a glorificação do Evangelho, colocar em nossos corações a fé que veio ao meu coração por Deus. Eu fui resgatado por Deus. O maior milagre da salvação é a minha vida. Antes que eu estava em pecados e delitos, Deus me resgatou. Olha que coisa linda. E as nossas orações sempre pelos outros, para que Deus possa levar esse milagre aos demais. Vamos sempre pedir a Deus essa percepção cosmológica sobre a fidelidade de Deus e a cosmologia da cruz, que é uma obediência e submissão ao próprio Deus. Entender, por último, que a perseverança vem de Cristo Jesus. Que Deus nos dê força, que Deus nos derrame a sua graça, que Deus nos sustente cada vez mais essa possibilidade e do entendimento dele todos os dias, que eu possa ser alimentado pela graça do Senhor Jesus Cristo todo santo dia, e que Deus nos ajude para que eu possa entender sempre os caminhos corretos de Deus, e que nós, quando formos orar a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita conforme a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando eu disser assim a Deus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, que possamos entender que eu pedir a Deus que a minha vida possa estar preparada para receber sempre dos céus aquilo de Deus, que vem de Deus. Que Deus dê uma semana maravilhosa a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.